Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo do nosso curso de Lógica Matemática do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Como eu havia falado para vocês no nosso primeiro vídeo, nós agora vamos iniciar o estudo da lógica proposicional. A lógica proposicional, também conhecida como lógica das proposições, é o primeiro sistema lógico que tradicionalmente nós estudamos. É um sistema simples, é um sistema relativamente fácil de se aprender, mas que ele também serve como base para outros sistemas lógicos mais sofisticados, como por exemplo a lógica de predicados. Bom, a linguagem da lógica proposicional, ou melhor, o sistema da lógica proposicional, assim como outros sistemas lógicos, ele é composto basicamente de três componentes. Okay? Eu vou pegar aqui um dos livros que a gente utiliza como livro de apoio, como bibliografia dessa disciplina, e vou colocar para vocês quais são esses componentes. Bom, o primeiro componente é a especificação de uma linguagem. Então é preciso que eu especifique uma linguagem para que, através dela, eu possa representar o conhecimento. Ok? Como diz aqui o nosso autor, a especificação de uma linguagem a partir da qual o conhecimento é representado. Então, assim como nós utilizamos a linguagem natural para expressar o nosso conhecimento, eu preciso de uma linguagem para expressar conhecimento a partir daquele sistema lógico. No caso, a lógica proposicional. Qual é o segundo componente, então? Nós iremos estudar métodos que produzem ou verifiquem as fórmulas ou os argumentos válidos. Então, além de eu ter no meu sistema lógico essa linguagem que é através da qual eu vou representar o conhecimento, eu preciso também ter um sistema, um mecanismo, através do qual eu vou verificar a validade ou não dos argumentos que eu vou construir através desse sistema. Então vejam bem, uma coisa é você ter a linguagem onde você vai representar, né, os conhecimentos. Outra coisa é você ter como verificar se aquilo que você escreveu está válido ou não. Lembrem-se que, como eu falei no vídeo anterior, a validade, o critério de validade, ele é extremamente caro no estudo da lógica. Talvez a principal preocupação de quem estuda lógica é a validade dos argumentos. Ok? E o terceiro e último componente que todo sistema lógico precisa ter é um sistema de dedução formal em que são consideradas as noções de prova e de consequência lógica. Vejam bem, prova e consequência lógica são dois assuntos que nós iremos tratar em vídeos futuros. São assuntos muito importantes para o estudo não somente da lógica proposicional, mas também de outros sistemas lógicos. Ou seja, praticamente todo sistema lógico precisa ter esses três componentes que eu acabei de falar para vocês. Certo? Então, isso daí você vai encontrar não somente na lógica proposicional, mas também na lógica de predicados, na lógica modal. Enfim, qualquer sistema lógico que você for trabalhar na sua vida, você vai ter como componente um alfabeto, aliás, uma linguagem, uma linguagem. Você vai precisar de métodos que produzem e verifiquem as fórmulas ou os argumentos construídos com essa linguagem, e você também precisará ter um sistema de dedução formal para onde a gente vai levar em consideração as noções de prova e de consequência lógica. Bem, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o que é dedução, né? Apresentamos em linhas gerais todos esses componentes. Agora a gente vai começar a focar em um sistema lógico que é, no caso, o sistema da lógica proposicional. Bem, para isso, eu preparei aqui para vocês algumas anotações que vai nos guiar na condução do nosso trabalho. Ok? Bem, antes de mais nada, é importante nós recordarmos o que são sentenças. Né? No vídeo passado, eu, em rápidas pinceladas, falei para vocês sobre as sentenças proposicionais, mas agora eu queria aprofundar-me um pouquinho mais, ou melhor, relembrar um pouquinho o que a gente viu no vídeo anterior. Então, nós podemos dizer que temos alguns tipos de sentenças. Né? Uma sentença imperativa. Sentenças imperativas são aquelas que expressam uma ordem, né? Tipo, feche a porta, traga o livro. Né? Assim, qualquer sentença que
denote uma ordem, né, é uma sentença imperativa. Uma sentença interrogativa já é autodefinido, né? Então são aquelas sentenças que expressam perguntas. Por exemplo, será que vai chover? Né? Você está com fome? Ou coisas dessa natureza. E, por fim, vem as sentenças proposicionais, que são aquelas sentenças que será nosso objeto de estudo nessa disciplina. Ou melhor, nessa etapa da disciplina. As sentenças proposicionais, como eu já havia falado para vocês anteriormente, são aquelas sentenças que podemos atribuir um valor de verdade. Ou seja, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Lembre-se que eu falei para vocês no vídeo anterior que na lógica proposicional nós só admitimos um valor de verdade, uma sentença, melhor falando, só pode ter um valor de verdade. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nós não podemos ter uma sentença proposicional, né, dentro do campo da lógica proposicional, que seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Também não podemos ter uma sentença que é uma terceira coisa, né? Uma sentença que não é nem verdadeira nem falsa, ok? A isso que eu falei para vocês ainda há pouco, nós damos o nome de princípios. Então são dois princípios da lógica proposicional, também alguns autores chamam de lógica clássica, que são o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição é aquele em que me diz que uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou uma sentença, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E o princípio do terceiro excluído é aquele que diz que uma sentença ou ela é verdadeira ou é falsa e nunca será uma terceira opção. Tá certo? Bom, eu gosto de frisar sempre nas minhas aulas, quando a gente dava aula presencial, que isso que eu estou falando se refere à lógica proposicional. Outras lógicas, existem outros sistemas lógicos em que esses princípios eles não são seguidos, né? Então existem sistemas lógicos em que eu posso ter uma proposição que assume ter mais de um valor lógico, além do valor verdadeiro e falsidade, certo? Mas esses são assuntos que eu espero que vocês pesquisem em outros momentos, tá bom? Bem, vamos dar uma continuidade aqui para nosso estudo. Como eu havia dito anteriormente, no sistema lógico, nós vamos ter três componentes. O primeiro componente que nós vamos estudar é aquele componente que, no caso, é uma linguagem. A linguagem que nós vamos utilizar para representar o conhecimento. No nosso caso aqui, na lógica proposicional, nós vamos chamar essa linguagem de linguagem da lógica proposicional. Alguns autores chamam simplesmente de LLP, certo? Ou simplesmente linguagem da lógica, né? Ou linguagem da lógica proposicional. Então, em nossos encontros, sejam esses encontros assíncronos ou nos futuros encontros síncronos, eu poderei falar tanto lógica proposicional como linguagem da lógica proposicional, tá certo? Fica claro para vocês, espero que fique bem claro para vocês isso daí. Bem, voltemos aqui para a nossa lousa. Então, quando a gente fala de linguagem, né, imediatamente nós nos remetemos ao nosso processo de alfabetização, certo? Então, todos nós aqui que sabemos ler e escrever, passamos em algum momento por um processo de alfabetização, e eu acho que vocês devem lembrar que quando vocês estavam sendo alfabetizados, a primeira coisa que vocês aprenderam, né, aliás, que vocês foram apresentados, foi um alfabeto, né? No caso, o nosso alfabeto da linguagem da língua portuguesa é um alfabeto composto por 26 letras, né? E depois foi colocado para vocês que através dessas letras você pode formar palavras, certo? Bem, então como a gente está estudando uma linguagem, né, nós também iremos conhecer agora um alfabeto. No caso, o alfabeto da lógica proposicional, da linguagem da lógica proposicional. Vejam bem, ora eu falo linguagem da lógica proposicional, ora eu falo linguagem da lógica, ou simplesmente o alfabeto da lógica proposicional. Tá certo? Espero que fique bem claro isso para vocês.
Bom, então, voltemos aqui para a nossa lousa, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Bem, o alfabeto da lógica, da linguagem da lógica proposicional, o alfabeto da LLP, como vocês estão vendo ali, ele é um alfabeto muito simples. Ele é composto de 4 itens. Primeiro, os símbolos da lógica proposicional, certo? Como vocês estão vendo aqui, ok? Símbolos da linguagem da lógica proposicional, tá certo? Então, esses símbolos da lógica proposicional, que são o P, o Q, o R e o S, eles, a princípio, eu posso utilizar somente esses, tá bom? Só que esses símbolos da linguagem da lógica proposicional, eles são infinitos e enumeráveis. Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma fórmula em que eu tenha mais de 4 símbolos proposicionais, eu posso tranquilamente colocar um P1, P2, né, P3, S1 e assim sucessivamente. Ok? Bom, então lembre-se bem, esses símbolos da lógica proposicional, os símbolos proposicionais, eles são infinitos e são enumeráveis. Tá certo? Entendido? Bem, o que nós vamos fazer com os símbolos da lógica proposicional? Nós vamos representar as nossas proposições. Então, uma proposição que seria, por exemplo, Maria é inteligente. Ela poderia ser representada por uma dessas letras, certo? Então, eu poderia colocar aqui a proposição Maria é inteligente. Então, vejam que essa daqui é uma sentença inteligente. É uma sentença proposicional porque essa sentença ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo do que Maria seja, certo? Então, eu posso tranquilamente pegar essa sentença e simbolizá-la e representá-la através do símbolo proposicional P. Ou seja, eu diria que P igual Maria inteligente. Mais adiante, quando nós estivermos trabalhando com os exercícios, isso em outro momento da nossa disciplina, vai ficar mais claro para vocês. De imediato, eu gostaria que vocês entendessem que, através dessas letras proposicionais ou desses símbolos proposicionais, eu vou representar minhas sentenças proposicionais. Ok? Bem, além dos símbolos proposicionais, nós temos os símbolos de verdade. Eu coloquei aí true e false, seguindo o que coloca o autor de um dos nossos livros que eu estou utilizando como bibliografia da nossa disciplina, certo? Mas, dependendo do autor, nós podemos ter outras simbologias. Mas o importante é vocês entenderem o seguinte: um símbolo de verdade, né, ele vai ter um valor de verdade. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O símbolo de verdade true, o valor de verdade dele é V, né? Ou T, ou 1, certo? Ou seja, qualquer símbolo que você utilize para representar que aquele componente ali é verdadeiro. Já o símbolo de verdade false, ele vai ter valor F ou 0, né? Dependendo do autor que você estiver lendo também, vai variar isso aí, tá bom? Alguns autores não incluem o símbolo de verdade no alfabeto da LLP, tá bom? Eu estou colocando aqui porque eu pesquisei em um determinado livro para montar essa aula e ele colocou e eu acho interessante a gente trabalhar com isso daí também. Bem, outro componente do alfabeto da linguagem da lógica proposicional são os nossos conectivos. Bem, esses conectivos, eles são fundamentais, eles são de grande importância. A linguagem da lógica proposicional, né, ou melhor, a lógica proposicional, ele é um sistema verofuncional. Quando a gente aprofundar mais esse assunto, em outro momento, vocês vão entender melhor, tá certo? O que quer dizer verofuncional? Então, cada um desses conectivos, ele pode ser visto como uma espécie de função. Função, como vocês aprenderam no ensino médio, né, é um objeto matemático que recebe um valor e retorna outro valor. Ok? Então, quando a gente avançar um pouquinho mais, vocês vão entender melhor o que é essa verofuncionalidade. Mas, de imediato, eu gostaria que vocês entendessem somente quais são os símbolos dos conectivos do alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Então, aqui eu tenho os seguintes símbolos. Esse primeiro símbolo aqui
é o símbolo da negação, certo? Eu vou chamar de não. Esse segundo símbolo posso chamar de i, que é o símbolo da conjunção. Esse terceiro símbolo aqui é o símbolo da disjunção, também conhecido como ou. Esse quarto símbolo é o símbolo da condicional, certo? Condicional, ok. Ou também o se, então, que quem já tiver estudado lógica de programação vai estar associando um ao outro. E esse último símbolo aqui é o símbolo da bicondicional. Bicondicional, opa, certo? Então, eu tenho o símbolo da negação, o símbolo da conjunção, né, o i, o símbolo da disjunção, ou o símbolo da condicional, certo? E o símbolo da bicondicional. Alguns autores, eles não trabalham com o conectivo da bicondicional. Símbolo não é conectivo, desculpa, eu estava chamando símbolo, mas esqueço, é conectivo. Então, alguns autores de livros de lógica matemática, inclusive alguns que eu tenho aqui em casa, eles não trabalham com o conectivo da bicondicional. E mais tarde vocês vão entender por quê, né? Vou só dar uma rápida, um rápido spoiler. Então, eu posso simbolizar a bicondicional utilizando duas condicionais. Ora, o próprio nome já diz, bicondicional são duas condicionais. Para falar a verdade, eu precisaria ter apenas dois conectivos para representar os demais conectivos, certo? Então aí nós temos 5 conectivos, mas na verdade bastaria que eu tivesse apenas dois para poder trabalhar bem no alfabeto da lógica proposicional, certo? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Esse vídeo aqui, como eu venho falando para vocês, ele é um vídeo introdutório, tá bom? Bom, vimos aí os conectivos e para finalizar essa parte, né, de alfabeto da linguagem da lógica proposicional, temos os símbolos de pontuação. Os símbolos de pontuação, nesse caso, são apenas os parênteses, tá bom? Então eu tenho no meu alfabeto da linguagem da lógica proposicional, os símbolos proposicionais, os símbolos de verdade, os conectivos lógicos ou conectivos verofuncionais, também é conhecido assim, e temos os símbolos de pontuação, ok? Bem, só que cada um desses componentes desse alfabeto, eles compõem apenas o quê? Compõem apenas a sintaxe da linguagem da lógica proposicional. Eu ainda não mencionei para vocês, e isso é assunto para outro vídeo mais adiante, não mencionei a semântica. A semântica se refere a quê? Ela se refere ao significado, certo? Ou seja, quando nós somos alfabetizados e nós somos apresentados ao alfabeto, né? De imediato quem nos alfabetizou não explicou o que é o A, o que é o B, apenas mostrou o símbolo, né? E depois é que vão surgindo as palavras, vão surgindo os significados. Então fica bem claro isso, eu espero que fique bem claro isso para vocês. Então, sintaxe é uma coisa, semântica é outra. E inicialmente nós estamos conhecendo a sintaxe da linguagem da lógica proposicional. A semântica da lógica proposicional será vista em outro momento, em outro vídeo ou nos nossos encontros síncronos, tá bom? Bem, voltando aqui para a nossa lousa, né? Para finalizar esse vídeo, eu queria colocar para vocês o que vem a ser fórmulas bem formadas, ou as chamadas FBFs, tá certo? Então, para isso eu vou precisar subir aqui um pouquinho a nossa tela e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Então, seguinte, uma fórmula bem formada, ela precisa seguir um determinado conjunto de regras, certo? Em outro momento eu vou colocar de forma mais formal e bastante mais rigorosa isso que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? Então aqui eu vou apenas colocar em linhas gerais qual é a ideia de uma fórmula bem formada. Uma fórmula bem formada é aquela em que a fórmula está construída de acordo com as regras da gramática da linguagem da lógica proposicional. Por exemplo, eu vou aqui colocar uma fórmula e essa fórmula ela vai ser uma fórmula bem formada, certo? Bom, aqui eu tenho o quê?
a negação de P, conjunção Q. Isso daqui é uma fórmula bem formada, tá certo? Bem, eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, o conectivo da negação, ele é um conectivo unário, certo? Se ele como conectivo unário, ele se conecta a um símbolo proposicional ou a uma fórmula dessa forma aqui, ó. A partir, né, ele fica à esquerda e aquilo que ele conecta fica à direita. Já os conectivos da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional, eles são conectivos binários. Ou seja, eu preciso de dois componentes, né, para poder utilizá-lo. Isto é, acredito que vocês já estão deduzindo o que é uma fórmula bem formada. Então, numa fórmula bem formada, eu tenho que seguir essas regras. Só que, como eu falei para vocês, essas regras que eu estou colocando agora para vocês é apenas numa perspectiva bastante informal. Num próximo momento, nós vamos conhecer os formalismos por trás disso daqui, que é importantíssimo vocês saberem. Então, se eu tiver uma fórmula como essa daqui, P condicional Q, isso daqui é uma FBF. Ela é uma fórmula bem formada. Se eu tiver isso daqui, Q, negação, R, isso daqui não é uma FBF. Por quê? Porque o conectivo da negação, ele não é um conectivo binário, ele é um conectivo unário. Então, isso daqui eu não posso fazer. Um outro exemplo de fórmula que não é bem formada seria, por exemplo, eu fazer isso aqui. Certo? Isso daqui também não é uma fórmula bem formada. Por quê? Porque o conectivo da condicional ele é um conectivo binário e ele precisa de dois símbolos proposicionais. Bem, vamos fazer aqui uma fórmula utilizando parênteses, né? Vamos fazer aqui uma fórmula mais complexa, utilizando parênteses para a gente finalizar esse vídeo. Então eu posso tranquilamente ter uma fórmula como essa daqui. P de conjunção Q, condicional, R de junção não S. Então vejam, isso daqui é um exemplo de uma FBF. Isso daqui é uma fórmula bem formada. Então eu tenho aqui um conectivo da condicional, eu tenho aqui ligando duas subfórmulas, depois é um outro conceito que a gente vai aprender depois, certo? Então tudo isso daqui está dentro das regrinhas que regem a gramática da linguagem da lógica proposicional. Essa gramática, esses detalhes, esses formalismos, nós vamos ver em um vídeo futuro, tá bom? Ou vai ser no nosso momento síncrono, tá certo? Ou eu vou disponibilizar um outro vídeo para vocês. Bem, por enquanto eu gostaria que que a gente ficasse por aqui, tá bom? E que vocês revisassem aquilo que não entenderam, tá bom? Então, o que é que nós já vimos hoje? Nós já vimos o que é a linguagem da lógica proposicional. Aliás, primeiro nós vimos que qualquer sistema lógico precisa de uma linguagem, precisa de um mecanismo de verificação das fórmulas, precisa de um mecanismo para deduzir conclusões, deduzir consequência lógica. Então, isso é um componente que é comum a todos os sistemas lógicos, né? Fomos apresentados ao alfabeto da linguagem da lógica proposicional, que é composto por símbolos proposicionais, por conectivos verofuncionais, por símbolos de verdade e por sinais de pontuação. E fomos apresentados também ao conceito de fórmula bem formada. Claro, fomos apresentados a partir de uma perspectiva bastante informal. A perspectiva mais formal nós veremos em um outro vídeo ou no nosso encontro síncrono. Bem, nosso próximo assunto será um aprofundamento desses conceitos que a gente viu aqui, tá certo? E eu espero vocês no próximo vídeo.